Olá, Mogus, aqui é eu e sejam bem-vindos a mais um vídeo pra gente falar sobre Final Fantasy IX. E assim, depois de dar uma leve pistolada com a trollagem que a Square Enix fez com a gente durante o Nintendo Direct... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, não é. Vai se... Cá estou eu pra dar os meus centavos de opinião sobre um possível lançamento de Final Fantasy IX Remake. E aqui é realmente momento de dar pitaco. Por quê? Porque eu tô vendo isso, eu estou acompanhando a possibilidade de um remake desde que teve aquele vazamento da Nvidia, que tava com Final Fantasy Tactics, que estava com outras coisas que foram lançadas. E eu, sinceramente, não descarto a possibilidade de um Final Fantasy IX Remake, tá? Porque o 9, ele é maravilhoso. Eu não consigo imaginar ele sendo no molde do Final Fantasy VII Remake. Porque o 7 Remake, no caso dele, a gente já tinha os filmes. E ele puxava para um lado muito mais... eu não digo realista, mas... vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Os personagens, eles são muito mais próximos do que a gente teria com pessoas reais. Sendo que os personagens do 9, eles são muito caricatos. A gente tem hipopótamos como moradores, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar o 9 nos mesmos moldes do 7. Porém, eu consigo imaginar um bom remake ali do Final Fantasy IX. E assim, quando anunciaram o desenho animado, a animação ali do Final Fantasy IX, isso foi o que mais me triggerou. Porque eu falei, caraca, velho, mas tipo... pra quê? Sabe? Então, isso chamou muito a minha curiosidade, porque é realmente algo que eu imagino vindo junto com... um remake do jogo para promover mesmo. Eu acho engraçado as coisas que a galera está se apegando e dizendo que isso é o que tá indicando que vai ter um remake. A primeira coisa que rolou disso foi as novas action figures do Final Fantasy IX. E nele a gente tem essas figures do Zidane e da Garnet. Nossa, parece tecido mesmo, né? A calça do Zidane. Mas bem, a galera tava falando, pô, a estética deles tá bem diferente do que a gente tem no 9 mesmo. E tá bem diferente do que a gente tem no Zidane do Dissidia. Então, claramente, é a arte que a gente vai ter nesse novo jogo. E tipo... eu não acho isso suficiente pra eu embasar. Eu bater o martelo e falar, não, realmente... vai ter um remake de Final Fantasy IX e essas figures são o sinal derradeiro disso. Não, gente, não acredito nisso, porque já saíram outras figures, por exemplo, de Final Fantasy VII, com uma estética diferente a tudo que a gente tem dos jogos de Final Fantasy VII. Elas não são parecidas com Ever Crisis, não são parecidas com Crisis Core, não são parecidas com nada disso. Que no caso são essas Bring Arts do Final Fantasy VII. Você pode até me falar que a arte ela é muito mais parecida com a concept art do Cloud no Final Fantasy VII original, mas ainda assim, essas figures, elas me lembram muito mais essas artes aqui que a gente tem do Zidane e da Garnet, que eram as artes que a gente já tinha, e talvez fosse as artes que a gente veria no desenho animado. Eu sei que o desenho animado ele não teria foco no Zidane, nem na galera no geral, ela ia ser realmente sobre os filhos do Vivi, mas eu acho que falar que a figure é um exemplo do que a gente vai ver como visual dos personagens no remake do 9 é forçar muita amizade. Mas é interessante que tenha tipo um site dedicado aos 25 anos de Final Fantasy IX. Mas até aí temos merchandise, a gente era pra ter um desenho animado, né? Fica meio... Outra coisa que a galera meio que se apegou pra acreditar em um remake de Final Fantasy IX é que no site da Square Enix Store agora está disponível ali no meio da lista de títulos Final Fantasy IX. E aí teve muita gente falando, não, porque eles já colocaram Final Fantasy IX ali na lista, pipipipopó. Só que assim,
Aqui tem os principais merchandisings. E eles acabaram de fazer uma linha nova de produtos. Essas pelúcias aqui já tem modelos de outros Final Fantasies, principalmente do 7. Mas bem, saíram novos produtos de Final Fantasy IX. É óbvio que eles vão colocar uma nova aba, porque as pessoas vão estar procurando por esses novos produtos. Não tem nem marca de Nil. Conclusão, eu acho que isso daqui já existia. Não tinha o da Freya e do Amarante, mas de resto aparentemente já existia. Ou seja, se isso daqui não foi o suficiente, eu acho que só colocar ele na aba de franquias também não ajuda. Aqui a gente tem algumas das divulgações dentro do Twitter da Square Enix, reforçando esses produtos dos 25 anos de Final Fantasy IX. Alguns também acreditaram que o conteúdo do Final Fantasy XIV também indicava o remake do Final Fantasy IX. Isso porque a expansão Dawn Trail tem muita referência a Final Fantasy IX. E digo isso não só pelo Viper, que tem a habilidade de usar adagas que se juntam para formar uma lança que nem a arma do Zidane, como também a trilha sonora, os mapas, os minions, os bosses. Tem muita coisa de Final Fantasy IX nessa nova expansão. E muita gente acreditou que isso era mais algo para reforçar. Então a gente teria a animação de Final Fantasy IX, a gente teria uma expansão no 14, que era toda a temática de Final Fantasy IX. E esse negócio só foi crescendo. E de tudo, o que mais me indicava um possível remake era o fato de existir essa animação dos filhos do Vivi para promover o jogo. E eu tô numa vibe de eu acredito na possibilidade de um Final Fantasy IX remake. Porém, eu não acredito que essas coisas que estão vindo paralelo, ou seja, os produtos, o site da Square com uma abinha, sejam um fator relevante pra me hypar agora, entendeu? Então, tipo, eu espero um remake de Final Fantasy IX? Espero. Mas eu espero que seja agora por causa dessas coisas. Mas tá na cara que a Square Enix tá brincando com a gente. Isso principalmente pelo anúncio que a gente teve na Nintendo Direct. Esse daqui é o trailer do Bravely Default, o HD Remaster, se vocês pesquisarem a parte, o trailer de anúncio. E vocês podem ver que ele não começa do mesmo jeito que ele começou no Nintendo Direct. Eles colocaram a Agnes para começar, porque a Agnes ela tem o mesmo perfilzinho que a Garnet. O início do Final Fantasy IX, a gente tem algumas lembranças da Garnet numa tempestade e em seguida corta pra ela dentro do castelo. E o vestido dela de costas é muito parecido, porque ela tem aquele cabelo comprido, com a mesma cor, com a mesma textura e as costas abertas. Então, teve um compilado de pessoas que surtaram, achando que o trailer do Bravely Default era um anúncio de Final Fantasy IX, por conta disso. E a Square sabe muito bem o que tá fazendo. Ela não é trouxa, não. Às vezes ela é, mas não pra isso. Que susto! Eu vi aquele cabelo, eu pensei que era Garnet. Aí, como se já não fosse bastante o trailer pegadinha, né? Que bite pra todo mundo. A gente teve essa postagem aqui. Falando, se você sabe, você sabe. E aí tá, minhas memórias serão partes do céu. E a gente tem aqui o Vivi, a gente tem a Garnet com Zidane, a gente tem todo mundo junto. E alguns dos Black Mages ali do exército da Bryony. Vários trechos de Final Fantasy IX. E a galera surtando. Ou seja, eu acho que esse combo de pegadinhas... Sim, eu tô acreditando no remake de Final Fantasy IX agora com mais afinco por conta de pegadinhas da Square Enix. Pra quando realmente vier o anúncio, a galera mal acreditar, tá ligado? Parece ser só mais uma piada. Então, Final Fantasy IX Remake, pode ser que venha aí? Pode ser que venha aí. E aí vem a minha primeira medinho. Porque Final Fantasy VII, ele é gigante. E sempre que a Square precisa de dinheiro ou precisa de um Final Fantasy grande, o 7 é o primeiro que eles entregam, digamos assim.
Então, um exemplo é tipo, Distant Worlds veio pra cá e as pelúcias que vieram, os merchandising que vieram foram principalmente Final Fantasy VII. Veio de outros Final Fantasy? Óbvio que veio, mas sempre vem mais de Final Fantasy VII. E assim, a gente teve o remake do 7 e ele teve legendas. Muito bom. Só que a gente teve Crisis Core e ele não teve legendas. Quando eu digo legenda, é legenda em português brasileiro, né? Não teve legenda no Crisis Core. A gente teve Tactics Ogre e ele não teve legendas em português brasileiro. A gente teve Octopath Traveler 2, não teve legendas em português brasileiro. E eu tenho uma vibe de que se Final Fantasy IX tiver um remake, ele não vai ser um remake do mesmo porte do Final Fantasy VII. Eu não digo nem, tipo, qualidade. Eu acho que ele vai ter uma qualidade muito boa, só que eu não acho que vai ter tanto dinheiro investido quanto foi no 7. Conclusão, não teremos legenda. Isso me dá um medo, por causa que eu gosto muito do Final Fantasy IX. Vocês sabem que o 7 é meu favorito, mas, mano, o 9, ele é maravilhoso. Ele é um chuchuzinho. O sistema dele de armas, que você fica com aquela arma para aprender uma habilidade, foi uma das melhores coisas que eles poderiam ter colocado no remake do 7. Então, tipo, eu quero que mais pessoas joguem Final Fantasy IX. Eu quero que mais pessoas conheçam o 9. Então, aqui no meu momento de devaneios com vocês e opiniões, eu gostaria de saber de vocês o que fez vocês acreditarem num possível remake de Final Fantasy IX, se vocês estão acreditando num possível remake de Final Fantasy IX, se vocês não estão acreditando, deixa aqui nos comentários também, falando, não tô botando fé na Square Enix, não tô acreditando nisso, tô achando que é só balela. Deixa aqui nos comentários, porque eu só comecei a botar fé mesmo agora, depois do Bravely Default e as postagens de Final Fantasy IX. Pode ser algo simples, só que eu comecei a ficar tipo... vocês estão... Tá vindo muita coisa em sequência. E Final Fantasy IX lançou dia 7 de julho de 2000. A gente tá em abril. Se fosse lançar algo em julho desse ano, provavelmente eles já começariam a fazer um merchandisingzinho agora, né? Então, as épocas casam, sabe? Então, por isso que eu comecei a ficar... tô ficando inquieta por causa disso. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E eu gostaria de saber o que vocês acham que vai vir como a estética do Final Fantasy IX. Como seria esse jogo? Eu não imagino nada que nem o 7 Remake, que nem eu disse. Mas eu também não consigo imaginar ele completamente que nem o Memoria Project. No caso do Memoria Project, ele é esse projeto de fãs que ele reproduz esse iniciozinho aqui do jogo. Ele traz ali você controlando Vivi por Alexandria. Eu quero algo assim, mas eu não consigo imaginar que seja algo tão fluido assim. Mas eu quero algo que ainda seja nesse molde meio cartunesco, entende? Agora que eu olhei, olha o cartazinho da Ruby. Então eu gostaria de saber de vocês. Deixa aqui, vocês estão acreditando nesses boatos de Final Fantasy IX ou não? Qual deles foi o que fez você começar a acreditar? E principalmente, o que você quer ou o que você imagina de Final Fantasy IX? Vocês acham que vai ter legendas em português? Eu espero que tenha. Eu acredito desde que saiu para o Brasil. Mas é isso, gozada. Lembrando que curtidas e comentários me ajudam demais no engajamento desse vídeo. E principalmente se você mandar ele para um dos seus amigos. E se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente fala de Final Fantasy no geral. É isso. Beijinhos. Tchau, tchau.